Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer mais um conteúdo. Agora eu vou falar um pouquinho de Grécia e Roma, né? E a cultura desses povos, né? Como que esses povos tiveram aí, né, seus avanços e também suas influências. E historicamente falando, houve, né, influências, inclusive, durante as guerras, né, em que um povo tomava outros territórios e observava a cultura daqueles povos e era totalmente influenciado também. E Grécia, como uma das civilizações mais antigas, também teve grandes influências, né, ali sobre o Império Romano, sobre outras regiões também. Vamos ver um pouquinho disso, um pouquinho mais na história, né? Esse conteúdo aqui vocês podem ler com calma, depois vai estar disponível o material para vocês. Também tá o livro, a gente já leu essa parte do livro, né? Sim. Mas eu trouxe o material mais resumido para ajudar vocês. Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito grande. Bom, vamos lá. A cultura grega ela se divide em diferentes fases antes de Cristo, né? Que é o período da civilização mais antiga, né? A gente tem o período arcaico, em que a Grécia surge com um modelo de polis. O que é polis? Cidade, né? Antes, a Grécia ela vivia em pequenas colônias, né? Mas nesse momento ela vai começar a surgir como um modelo de cidade, né? Hoje a gente tem a cidade do Rio de Janeiro, cidade de Mesquita. Então, nesse momento também vai surgir ela como um modelo de cidade-estado para os gregos, né? Então, ela vai começar a se firmar mais culturalmente e vai se expandir por outras regiões ali, inclusive do Mar Mediterrâneo. Depois disso, a gente também tem o período clássico, né? Que o período clássico é o auge dessa civilização. Então, enquanto no período arcaico eu estou me tornando cidade, no segundo momento, que é o período clássico, eu estou no auge da minha civilização, né? E aí eu vou ter o avanço na arte, em outros aspectos também, na arquitetura. Vai acontecer algumas guerras também no território grego, né? E também, por último, a gente tem o período helenístico, que acontece, infelizmente, na Grécia, o declínio da civilização grega devido ao domínio do Império Macedônico, né? E aí, quem estava à frente desse exército macedônico era o imperador Alexandre o Grande, né? Então, ele vai tomar algumas regiões da Grécia, da Pérsia, e vai disseminar a cultura grega por esses povos dominados, né? Por outros povos também dominados. A Grécia, ela passa a ficar sob o domínio de Roma. Só que Roma observa muito as características da arquitetura, da arte, da cultura e até da religião e vai absorver muita coisa e passar até para os outros povos, tá? Então, vamos um pouquinho mais à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre Alexandre o Grande, tá? Hoje ele é considerado até hoje como um dos principais imperadores militares da história, né? E eu trouxe até um pequeno mapa aqui sobre como que foi, né, esse momento de tomada de território, né? Ele vem da origem da Macedônia e ele vai tomando o território da Grécia, Capadócia, Pérsia, até o Egito, né? Que vem já pegando uma parte ali da África. Então, gente, ele foi um dos maiores militares da história que tomou diversas regiões. É conhecido um pouquinho pela sua crueldade, pela sua expertise, era um homem inteligente, né? Mas que devido a hoje, né, a história, ele era muito temido também, né? E Alexandre o Grande vai disseminar a cultura grega, né? Ele vai absorver junto com ele a cultura grega, vai absorver, né? Está dizendo até aqui, ó, acredita-se que cerca de 30 mil jovens persas, a Pérsia também foi dominada por ele, foram educados na cultura grega e em táticas militares macedônicas, sendo aceitos no exército de Alexandre, né? Inclusive, ele vai até ordenar que após sua morte, as cidades gregas lhe adorassem como um deus, porque ele se considerava de origem divina. Então, até um pouquinho ao contrário do que acontecia nas esculturas gregas, né? As esculturas gregas eram mais imagens de deuses da mitologia grega. Diferente disso, em Roma, a gente vai ter a imagem de militares se considerando como deuses, militares mesmo que existiram na Europa, na história, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a Grécia e entender como que foi essas mudanças. Vamos lá,
eu já até trouxe para vocês nos slides de expressão, mas eu trouxe de novo para não ficar meio perdido, né? A gente vai ter aí nas esculturas gregas diferentes fases, que é o período arcaico, clássico e helenístico. São os mesmos períodos que eu falei aqui para vocês, tá? As mudanças não eram só sociais e políticas, também eram mudanças na arte, né? Então, no período arcaico, a gente tem a frontalidade e rigidez na posição, né? Muitas influências também do Egito. No período clássico, a busca pelo naturalismo, então o homem já vai pensar em demonstrar a anatomia humana de forma mais real. E o período helenístico, que tem movimento e expressão, né? Então, as imagens vão estar em movimento e vão estar expressando dor, drama, e principalmente, né, a figura de deuses da mitologia. Também houveram essas fases na arquitetura. No período arcaico, como a Grécia está se tornando uma cidade-estado, vai surgir novas instituições políticas e sociais, né? Então a gente tem aqui, porque antes, quando não havia cidade-estado da Grécia, né? Então não havia um lugar específico para o povo se reunir, para fazer culto aos deuses ou para discutir questões políticas. Então isso vai acontecer também nesse momento. Então vai surgir novas arquiteturas específicas para cada ação do cotidiano, né? Vai ter também o período clássico, com as imagens de deuses também na arquitetura, inclusive as cariátides. As cariátides eram como servas, né, de Zeus, que era um deus. Zeus também era um deus da mitologia grega. E nesse momento a demonstração muito grande da beleza estética. Deixa eu só ver se está gravando aqui para eu não gravar à toa. Peraí. Assim. Da beleza estética, né? Uma estética muito grande, né? Preocupação com o naturalismo também. E vai haver também o período helenístico, né? Na arquitetura também, né? Aqui é um templo também a Zeus, né? E vai ter várias partes aqui, né? Da demonstração do homem em reverência a Zeus, né? Isso já é incrustado ali na parede, né? Um templo de Zeus. Bom, na arquitetura a gente também vai ter diferenças nas colunas. Esqueci de botar aqui, deixa eu só ver aqui. Diferenças nas colunas gregas. Os três tipos de colunas que a gente vai ter nesse momento é a coluna dórica, a coluna jônica e a coluna coríntia. Elas são divididas em 3 níveis. O capitel, que é a cabeça, o fuste, que é a parte da cabeça que vai até a parte da base, e a base, né? A coluna dórica, ela é diferente das outras porque ela não tem uma base, ela já é direto, sua estrutura já é direto no solo, né? A coluna... Opa, passei aqui sem querer. A coluna jônica, por sua vez, ela vai ter um capitel com 2 voltas aqui semicircular, né? Em formato de espiral. E a coluna coríntia vai ter um capitel mais adornado, né? Em algumas colunas até do interior, esse capitel vai ser dourado também, né? Então, são os 3 tipos de colunas. Depois vocês vão ler com calma. Os diferentes tipos de capitéis de coluna. A gente vai ter aqui eu trouxe desenho, né, gente? Aqui eu trouxe para vocês verem mesmo no real como é, né? Colunas dóricas, colunas jônicas no Templo Jônico de Nereidas. É uma réplica do Museu Britânico. Então, você vai ver que essas voltinhas aqui vão estar acontecendo, uma de cada lado. E as colunas coríntias no Templo de Zeus, né? Então, cada uma tem a sua característica própria. A arquitetura romana. Vamos falar um pouquinho de Roma, porque houve influências de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês sobre Roma, né? Eles absorveram algumas coisas e acrescentaram. Muitos dizem que Roma copiou a Grécia. Na verdade, não. Eles absorveram alguns conteúdos e acrescentaram com aquilo que eles acharam conveniente, né? A gente vai ter na arquitetura romana os teatros e anfiteatros. Aqui eu dei a imagem do Coliseu. Diferente do que acontecia na Grécia, que a gente viu até no teatro grego, né? O formato do teatro grego era semicircular, né? Tinha um paredão e ele era formato semicírculo. Esse aqui, o Coliseu, ele já mudou. Em Roma, ele é todo circular, né? Ele não tem aquele paredão que divide.
ele é todo circular, tá? Então, houve já algumas diferenças, né? Também tem aqui o Panteão, que hoje ele é considerado a arquitetura com a maior cúpula do mundo. Cúpula, para quem não sabe, é essa parte aqui interior, né? Que fica arredondada, que recebe, inclusive, luz de fora, luz do sol. E eu botei uma vista de cima, né? Aqui é a frente, aqui é o interior e aqui é a vista de cima, tá? É uma das principais arquiteturas também de Roma, em Paris, né? E um grande ponto turístico também. Aqui na frente, ó, tem até as colunas dóricas, ó, bem ornamentadas. Em Roma, havia necessidade de mostrar o esplendor, poder, beleza. Então, eles vão apelar muito para isso também na arquitetura, né? Os arquedutos, né? Que servia para abastecimento de água, com esses arcos aqui também, né? Hoje a gente tem até influências disso na nossa cultura. Os arcos da Lapa, né? Foram meio que uma visão, né, disso daqui. A arquitetura romana sobre os arcos triunfais. Os arcos triunfais, ele servia como um portal, né? Os soldados voltavam das guerras, quando voltavam vencedores, eles passavam por aqui e o povo ficava ali esperando, né, o exército, né, o imperador voltar das guerras. Eles eram homenageados, eram adorados, né, como se fossem até deuses, né. Então a gente tem hoje em Roma cinco arcos triunfais. É o Druso, de Tito, de Séptimo, Galiano e o de Constantino. Esse aqui é o de Constantino, tá? Em sua frente contém até personagens de guerras, né? Então vai ter personagens de guerras, vai ter esculturas em relevo, né? Demonstrando essas guerras. A gente também vai ter aqui, ó, diferenças entre a escultura grega e as esculturas romanas. Falei um pouquinho dela, dos 3 momentos da grega, né? Que é o arcaico, o clássico e o helenístico, né? Mas quais são as principais diferenças da escultura grega e da escultura romana? Vamos lá. Na grega, há uma idealização da beleza, dinamismo e leveza, representação de divindades e atletas. Divindades são os deuses da mitologia. Em Roma, já vai ter o quê? A valorização dos feitos políticos de seus governantes por meio de retrato. Então, vai ter busto, vai ter imagens de militares. Esse aqui está até aqui no próximo slide, ó. É o primeiro imperador romano, Augusto de Prima Porta. Então, ele já se tornou algo de veneração, né? Então, enquanto na Grécia havia culto a deuses da mitologia, em Roma havia cultos a militares e também deuses de Roma, tá, gente? Porque não é só a Grécia que tinha deuses, não. Também existia a mitologia românica também, né? Então vai haver também esculturas de deuses de Roma. E aqui também nas esculturas romanas eu coloquei o detalhe da coluna de Marco Aurélio, em que há feitos do exército também, né? Representantes do exército. Aí vocês podem ver pelas caracterizações das roupas, né? Até de todo o armamento, né, que era se utilizado. As características da escultura romana, vamos lá. Forte influência da arte grega e etrusca. Os etruscos, gente, eu não entrei em detalhe com vocês porque ia ficar muita informação. Os etruscos foram os primeiros povos que viveram em Roma. Só que esses povos viveram por pouquíssimo tempo. Eles perderam muitas guerras também e foram logo um povo que logo deixou de existir, né? Ele foi extinto, né? Então, o pouco que restou deles, né, da arte, do que eles produziam, foi sendo descoberto aos poucos. Então, isso também teve forte influência em Roma, né? Representações realistas, né? Olha a preocupação com os detalhes realistas aqui do imperador, né? E não de um ideal de beleza. O importante não era ser bonito para Roma, diferente de Grécia. Na Grécia tinha que ter um ideal da beleza. Em Roma, o importante era o realismo. Muitas obras são uma fusão entre arquitetura e escultura. Por exemplo, esse detalhe da coluna de Marco Aurélio aqui é uma arquitetura. Só que nela tem incrustado, ó,
esculturas. Então, parece que são as mesmas coisas, né? A escultura e a arquitetura, elas estão unidas. Aqui também vocês vão ver isso aqui, ó. Também na Grécia, também, ó. Aqui, ó. A escultura presa na parede, né? Então, ali é uma arquitetura. Aqui também, né? Um pouco disso daqui também. Só que ela não tá grudada, ela tá sozinha. Vamos lá. Representações de feitos do Império Romano em monumentos. Aqui também eu vou mostrar um pouquinho disso, que é o Imperador Constantino, né? Já não é em mármore, aqui já é outro material que eu não sei muito bem distinguir. Tá, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir ao máximo para não ficar muita coisa, tá? Deixa eu ver aqui quanto tempo que deu. Ixi, deu 15 minutos. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo.